Você mesmo, provavelmente conhece alguma pessoa que manda mensagens de bom dia nesse estilo aqui, ó. E se você não conhece, provavelmente você é essa pessoa, viu? Chegou a nossa hora de dar o troco. Hoje eu vou mostrar como construir um robô que manda mensagens de bom dia automaticamente no grupo da família. E não é só uma mensagem de bom dia não, ele manda uma imagem, ele gera uma imagem, pega uma imagem aleatória da internet, põe a mensagem de bom dia e envia no grupo das famílias. Para esse robô, eu pensei na seguinte estrutura. Primeiro, a gente precisa de uma API que retorne imagens da internet. Segundo, uma biblioteca de manipulação de imagens. Terceiro, uma biblioteca que nos permite nos conectar com o nosso WhatsApp e permite aí algum tipo de manipulação à API, ou seja, conseguir filtrar as mensagens, filtrar grupos e enviar os arquivos, mídias, enfim. É esse tipo de biblioteca que a gente precisa. E se você gostou dessa ideia, não esquece de dar um gostei aqui nesse vídeo e se inscrever no canal aí para futuras novidades. Vamos nessa? Bom, então nós vamos começar aqui a desenvolver. Primeiro precisamos pensar num nome para o nosso robô. Eu pensei em Vovobot, já que é bem comum as vós, mandarem esse tipo de mensagens pra gente no grupo da família. Vamos começar aqui, ó, mkdir, colocar aqui, ó, um traço com a flag P, para permitir a gente criar pastas e subpastas. Vou colocar aqui, ó, Vovobot, tá? Nós vamos criar também a pasta src dentro do Vovobot. Em seguida, vamos acessar aí, então, a pasta que a gente acabou de criar. Aqui dentro, nós vamos inicializar um novo projeto aí de Node, tá? Então, vou dar um yarn init-y, beleza? Então, criamos aqui o nosso package.json. Qual API nós vamos utilizar para poder pegar essas imagens aleatoriamente da internet? Uma bem famosa é a Pixam. Então, como vocês podem ver, essa daqui é a Pixam. Ela se baseia naquela lógica do lorem ipsum para gerar textos aleatórios, mas aqui ela gera imagens aleatórias. Simplesmente chamando esse endpoint aqui que nós estamos vendo, sendo que esse 200 e 300 que vocês estão vendo aqui é a largura e a altura, respectivamente, da imagem que você quer pegar. Nós já definimos que essa vai ser a API que nós vamos utilizar para poder pegar as fotos aleatórias. Então, ó, vou criar aqui o arquivo index.js, aqui ó, novo arquivo, index.mjs. Vou colocar o mjs para que o Node aqui trate isso como um módulo, tá? Então dessa forma a gente consegue utilizar aí o ES6, o import, export. Então criar esse arquivo, vou começar aqui ó, definindo uma função. O que essa função faz? Simplesmente retorna uma nova imagem dessa API. Ela vai ser uma function pegar link de imagem aleatório. O que essa function retorna nada mais é do que um interpolation com a URL do Pixam. Só que aqui eu vou escolher a largura de 400 pixels, para a largura da imagem, 400 pixels para a altura da imagem. E no final da URL eu vou colocar aqui um random e passo simplesmente um math random aqui para ele. Se eu não passo esse random, o Pixam ele cacheia essas informações, já que ele recebe muitas requisições, né? Então cacheando essas informações, toda vez que eu enviar uma request aí para essa URL, vai trazer a mesma imagem. Não é isso que a gente quer. A gente quer trazer uma nova imagem cada vez que a gente chama essa API. Nós vamos para a estrutura número 2. Nós precisamos agora de um manipulador de imagens para que a gente possa manipular essa imagem mesmo, conseguir colocar alguns textos, alguma coisa assim. O manipulador que eu escolhi aqui é o GIMP. Então estou no site aqui do GIMP, como diz aqui, ó, JavaScript Image Manipulation Program. Então vocês podem ver que ele se baseou no GIMP, e o GIMP ele tem várias funções aqui, inclusive uma das funções, Writing Text. Ele permite aqui você carregar uma fonte em bitmap e aí permite colocar essa fonte na imagem que a gente quer. Primeira coisa, importar, né, o GIMP, yarn add GIMP. GIMP instalado, então nós vamos simplesmente importá-lo. Import GIMP, então GIMP. Ao executar esse index.js, eu já quero chamar uma função assim que execute, tá? E essa função é assíncrona, já que eu vou fazer diversas operações assíncronas. Tem um macetezinho que a gente faz aqui, para você não precisar definir a função e depois chamá-la no final do código, você pode fazer uma autochamada fazendo dessa forma aqui, ó. Abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses. Dentro do primeiro parênteses, nós vamos colocar a nossa function. Então vai ser aqui um async function. Tudo que a gente chamar aqui dentro vai ser executado no momento que a gente roda o nosso programa. Então o primeiro passo aqui, ó, colocar aqui o link. Nós vamos chamar a função que nós já temos ali, ó, que é o pegar link de imagem aleatório. E o legal, pessoal, é que o GIMP ele já tem uma opção, que é o método read. Você passa para ele uma URL e o GIMP faz toda a chamada HTTP para trazer essa foto e simplesmente já tem um objeto de GIMP com a foto bonitinha para a gente manipular. Eu vou dar um const aqui, imagem, e vou chamar o GIMP e o método
read. O que o método read vai fazer, ó, ele recebe aqui um path, que vai ser justamente o link da imagem, nós vamos passar aqui o link. E não esquecer de dar um await aqui, já que o método read, ele retorna uma promise. Então foi por isso até que eu criei aqui a nossa function de forma assíncrona, beleza? E como eu sei agora que essa imagem está funcionando, que realmente ele conseguiu ler uma imagem, vamos fazer assim, ó. Eu vou dar um outro const aqui, vou colocar aqui, ó, imagem base 64. Imagem, ponto, get base64 async. E aqui eu passo qual que é o mime type. Então eu vou colocar aqui, ó, gimp.mime jpeg. Feito isso, nós vamos dar um console log, passar a imagem com base64. E vamos ver se está rodando? Não esquecer aqui também de colocar o await. Então, eu dei um console log imagem base64 aqui, nós vamos executar assim, ó, experimental modeler. Que aí para você utilizar o import do ES6 no Node, na versão que eu estou utilizando aqui, que é uma versão um pouco mais antiga, a versão 10, você precisa colocar essa flag aí. Eu acredito que acima da 12, só de você criar o arquivo MJS, você já consegue executar direto. Então, vou colocar aqui, ó, src index mjs. Vamos lá. Legal, gerou aqui um base64 gigantesco, inclusive muito maior do que a gente consegue ver. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou executar agora isso daqui no terminal. Bom, no terminal a gente conseguiu pegar a imagem completa, então olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar essa imagem inteirinha. Agora nós vamos colar essa imagem aí no navegador mesmo pra gente verificar se deu tudo certinho. Ctrl V, e olha aí pessoal, trouxe realmente uma imagem aleatória. Então ó, essa imagem, aparentemente é uma imagem de uma ponte aqui, foi totalmente aleatória, tá? Se eu chamar de novo meu programa, copiar o base64, colar no navegador, vai ser uma outra imagem. Então vamos lá, vamos tentar colocar os textos. Eu vou comentar essa linha aqui, tá? E essa também, já que a gente não vai precisar por enquanto do base64. O que nós vamos fazer, gente, agora é utilizar aí o método print. O que o método print faz, ele aceita como parâmetro uma fonte e depois aceita qual que é a posição no plano cartesiano da imagem que você quer colocar esse texto e depois ele pede para você o texto. Então primeiro nós precisamos carregar uma fonte. Então aqui vai um trabalhinho até um pouco interessante aqui, que é de criar uma fonte em bitmap. Pessoal, o que é uma fonte em bitmap, afinal? Imagine um PNG gigantesco com todos os caracteres da sua fonte. Imagine que você quer a sua fonte com A, B, C, D, E, até o Z, e você coloca isso tudo dentro de um PNG. Então fica uma letrinha do lado da outra dentro de um PNG. A ideia é que você consiga criar um outro arquivo XML que descreve em que lugar do PNG está cada um dos caracteres. Então imagine que você queira escrever bom dia. Na frase bom dia existem a letra B, O, M, D e A. Então, o que esse XML vai fazer? Vai conseguir identificar em que posição da imagem está a letra B, a letra O, a letra M, o espaço, a letra D, a letra I e a letra A. E ele vai conseguir montar uma imagem escrito bom dia. Então é isso que o GIMP consegue fazer através do image dele. Então para isso, nós vamos utilizar aqui esse programinha que eu estou mostrando para vocês agora, que é um programinha que monta fontes. Ele é um programinha online mesmo, tá? Você consegue utilizar ele no seu próprio browser. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como é que eu montei a fonte. Já criei as fontes, fiz download, estou aqui dentro da pasta, quero mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Veja bem, ó, existe um arquivo aqui chamado fonte 28png, porque o tamanho eu coloquei 28 dessa fonte, tá? 28 pixels. Quando eu abro ela, olha isso. Isso é uma imagem. Abriu até no programa de imagens aqui. E aí a imagem com todas as fontes, que provavelmente todas as letras que eu vou utilizar para escrever o meu texto. E agora, se você abrir aqui o fonte 28.fnt, vai mostrar para você, ó, um arquivo XML descrevendo onde está cada um dos caracteres. Então, ó, shard ID 97, qual que é a altura e a largura dele, em que lugar ele está da imagem. Então agora eu vou pegar esses arquivos aqui e jogar para dentro do nosso programinha, jogar para dentro da nossa pasta do projeto, para que a gente consiga lá dentro, então, através do GIMP, carregar esses arquivos para poder escrever a frase aí na nossa foto, ok? Tá aqui então, ó, criei a pasta fontes, e dentro da pasta fonte coloquei as minhas duas fontes, que eu quero um bom dia um pouco maior em cima, uma frase aí, que você tenha uma ótima segunda-feira, por exemplo, embaixo. Deixa eu mostrar mais ou menos como é que eu quero. Pessoal, esse é um exemplo de imagem que eu quero montar lá com o meu programinha utilizando o GIMP. Então eu quero que pegue essa imagem. Então essa imagem foi uma imagem aleatória que eu peguei lá do Pixam. A ideia é que eu quero colocar um bom dia aqui em tamanho 78, tá? Aí que você tenha uma ótima. E aí o nosso programa precisa identificar o nosso robô, precisa identificar que dia é o dia que está sendo mandada aquela imagem e conseguir montar exatamente. Por exemplo, segunda-feira. Se a imagem foi enviada na segunda-feira, o robô tem que colocar que você tenha uma ótima segunda-feira. Então, essa é mais ou menos a imagem. Eu vou deixar ela aberta aqui para a gente poder fazer umas consultas nela. Então, vamos lá. Vamos primeiro carregar a imagem. O que eu vou fazer aqui, ó, vou criar aqui vou colocar aqui fonte 78, uma constante, e eu vou utilizar o GIMP para carregar essa imagem. Então vai ficar GIMP.loadFont, e você precisa passar aqui, ó, o caminho completo, absoluto, para onde está essa fonte. Então eu vou utilizar aqui, ó, o próprio path do Node aqui. Então eu vou dar um import path from path, tá? E eu vou utilizar o path.resolve,
que consegue, através de uma URL relativa, trazer o caminho absoluto. Então o que eu quero aqui, ó, como a pasta está dentro de src fonts, eu quero colocar src fonts, tá? E a fonte que eu quero carregar vai ser a fonte 78.fnt. Também vou carregar a fonte 28 para os textos um pouco menores. Então eu vou colocar aqui, ó, fonte 28, gimp, load font, path, result, src, fonte 28, FNT. Então, nesse momento, nós carregamos as duas fontes. Eu quero fazer um pequeno teste e tentar escrever alguma coisinha agora só para ver se já está funcionando, se pelo menos está funcionando o texto, se a gente está conseguindo inserir o texto na imagem. E aí depois a gente vai brincar um pouquinho como é que posiciona esse texto no plano cartesiano dessa imagem. Primeiro, vou colocar aqui então, ó, o await nos load fonts, já que é tudo promise, aqui o GIMP trabalha com a maioria dos métodos dele são promise. Vamos pegar a imagem que nós já carregamos, que está ali, e eu vou usar o método print. O método print, ele pede primeiro uma fonte. Então, o primeiro eu quero colocar o bom dia, lá no texto, lá no comecinho da imagem. Então, nós vamos utilizar a fonte 78, que é a fonte maior. Agora, esse X é ponto na horizontal. Então, o ponto na horizontal, onde vai começar na horizontal a ser escrita essa fonte. Lembrando que um plano cartesiano de uma imagem, aí na programação, em geral, ele é ao contrário do plano que a gente aprende na escola. Esse é o plano que a gente aprende na escola. E esse é o plano que normalmente a gente utiliza na programação. Invertido, tá vendo? Por exemplo, se eu colocar x10 aqui, olha o que vai acontecer. Então eu vou colocar aqui, ó, 0. Só pra gente fazer um teste, eu vou colocar x0, y0. E o texto, pessoal, será o seguinte. Bom dia. Vamos testar se essa imagem funcionou, então? Se esse texto está funcionando certinho? 4, na verdade, eu vou copiar esse código. A diferença é que essa imagem não é mais essa imagem, tá? Nós vamos pegar o base 64 da imagem com texto. A imagem com texto ela foi gerada através do print, do método print dessa imagem. Então eu vou pegar aqui, ó, imagem com texto e jogo aqui. Então vai ficar, ó, node experimental modules src/index.mjs. Vou dar um enter aqui. Gerou aqui o nosso base 64. Vou copiar esse cara então aqui e nós vamos então agora colar no navegador. E olha que interessante, pessoal. Embora tenha gerado uma imagem bem estranha aqui, que parece que é uma mulher com parece um fantasma, não sei. Mas gerou aqui o bom dia. Isso é uma imagem mesmo, ó. Esse bom dia não é um texto, isso virou uma imagem. Se eu arrastar aqui, dá pra ver que isso é uma imagem. Legal? Então o GIMP está conseguindo fazer com que a gente pegue uma fonte bitmap e jogue dentro de uma imagem. E aí o GIMP transforma isso numa imagem. Isso já é uma coisa bem legal. Ó, o próximo passo agora é, vamos pegar essa imagem para que a gente nos baseie nela. Eu quero que esse bom dia fique no meio da tela. Então veja o cálculo que nós vamos fazer. Verifica o seguinte. A imagem ela tem uma largura, que no caso aqui é de 400 pixels. E nós sabemos também que o texto ele tem uma largura também. Nós precisamos descobrir qual que é o tamanho dessa imagem do texto para que a gente faça o seguinte cálculo. Veja bem, para posicionar ele no meio, nós precisamos pegar o tamanho da imagem, dividir ela por 2, cortar ela mais ou menos aqui no meio. E aí depois de cortar ela no meio, ou seja, dividir ela por 2, nós precisamos também descobrir a largura dessa imagem, que é o nosso texto, e também dividi-la por 2. E aí você pega o valor que deu da conta em cima, subtrai do valor que deu da conta embaixo, e aí você consegue exatamente centralizar o texto na imagem. Vamos tentar fazer isso? Já que a gente vai sempre trabalhar aí com altura e largura de imagem, eu vou criar um método aqui genérico que consegue pegar as dimensões de uma imagem e as dimensões de uma fonte, de um texto. O próprio GIMP possui dois métodos aí, o getWidth consegue pegar a largura de uma imagem e o getHeight consegue pegar a altura da imagem. Nós temos também o método measureText. Você passa exatamente o texto para ele, a fonte em bitmap, e ele consegue calcular para você a largura dessa fonte, largura e altura, tá? Então nós vamos criar esses métodos aqui, ó, para ficar bem mais fácil, ó. Depois dessa function, eu vou começar com o primeiro método, vou falar que ele é assíncrono já, function pegar dimensões da imagem. O que você precisa passar para ele? A imagem, como parâmetro desse método. E o que ele retorna é justamente isso. Ó. Nós vamos criar uma largura que vai receber justamente um await de imagem.getWidth e nós vamos receber uma altura que recebe a imagem.getHeight. E a gente simplesmente retorna esse objeto falando que vai passar a largura e a altura. Um outro método que eu quero criar é o método que pega a largura de um texto, largura e altura de um texto. Então eu vou pegar aqui, ó, async function, pegar dimensões de texto. Agora para ele você precisa passar duas coisas. Você precisa passar a fonte e o texto que ele utiliza. Então vou colocar aqui, ó, texto. Nós vamos utilizar aqui o await, mesma coisa, ó, largura, await, gimp.measureText. Então olha que legal, o measureText consegue medir aí o tamanho de um texto. E olha o que ele pede, justamente a fonte e o texto. Então eu passo a fonte para ele e o texto para ele. Agora, a altura é o seguinte, ó, await, gimp.measureTextHeight. Só que ele recebe aqui, como vocês podem ver, ó, um terceiro parâmetro que é qual que é a largura máxima do nosso texto. Eu vou colocar a largura máxima como a própria largura do texto. Nós definimos aqui em cima. Então vai ficar assim, ó. Font, texto e a largura.
No final, eu só retorno um objeto com a largura e a altura. Eu vou criar um último método, que o nome desse método, ele simplesmente, passado a dimensão para ele retorna a metade, ele retorna o centro dessa dimensão, certo? O que significa isso? Se eu passar a dimensão x, se eu passar, ou seja, no plano cartesiano, se eu passar a parte horizontal para ele, passar o texto e a imagem, ele consegue retornar o centro dessa parte horizontal. Se eu passar a parte vertical, ele retorna o centro vertical, ok? Vamos criar esse método aqui então, ó. O nome desse método é function. Como ele é um método que só retorna uma conta aí, eu não vou deixar ele assíncrono, vou colocar aqui, ó, pegar posição central de dimensão. Ok, ele recebe um objeto que ele recebe a dimensão da imagem e ele recebe a dimensão do texto. Então, como eu havia mostrado aquela hora para vocês, a gente precisa fazer aquela continha que é dimensão da imagem dividido por 2, subtraído pela dimensão do texto dividido por 2. Então, olha como fica fácil. Vou simplesmente retornar direto a dimensão da imagem dividido por 2, menos a dimensão do texto dividido por 2. Vamos ver se isso está funcionando? Eu chamo o método pegar posição central da dimensão, sendo que ele recebe um objeto com a dimensão da imagem e a dimensão do texto. Embaixo do fonte 78, eu vou pegar as dimensões da fonte 78. E vou utilizar o método aqui, await, pegar dimensões do texto. Ah lá, ele recebe um objeto que é a fonte, que vai receber aqui o fonte 78, e ele recebe o texto, que no caso é o nosso bom dia, ok? Então aqui, ó, essa variável aqui possui as dimensões de largura e altura de um texto. E da fonte 28 vou fazer a mesma coisa, ó, com as dimensões da fonte 28, vou dar um await, colocar aqui, ó, pegar dimensões do texto. A fonte, no caso, aqui eu esqueci do text, né? Textou. Text não, textou. Beleza, pessoal. A fonte aqui vai ser o fonte 28. E o texto será justamente o... Olha só como nós vamos escrever. Que você tenha uma ótima... Esse vai ser o texto. Nós já temos agora as dimensões da fonte e as dimensões da imagem, tá? Na verdade, a da imagem nós vamos fazer agora, mas não ainda pegamos, né? Então eu vou colocar ela aqui, ó. Embaixo da imagem, eu vou pegar aqui, ó. Const dimensões da imagem. Vai receber o seguinte, pegar dimensões da imagem. E você simplesmente passa a imagem para ele. Não se esquecer aqui que é um await, tá? Tudo aqui a gente trabalha com promise, ok? Agora, nós já temos dados suficientes para pegar a posição central da dimensão. Vamos ver se isso está funcionando? Então, vou colocar aqui, ó. O primeiro, ele pede a dimensão da imagem. Olha que legal. A dimensão da imagem será justamente a dimensões da imagem, ponto, largura, vírgula. E agora, a dimensão do texto. Então, eu pego aqui, ó. Dimensões do texto. Recebeu dimensões da fonte 78, já que é a fonte do bom dia. Ponto, largura também. Vamos executar esse cara agora. Retornou o Base64 dessa imagem. Então eu vou copiar o Base64 dessa imagem. E eu vou colar agora no navegador e vamos ver se posicionou o nosso bom dia. Olha que legal, pessoal. Então olha, gerou mais uma imagem e olha o bom dia exatamente no meio posicionado. Beleza? Então agora eu vou fazer o mesmo processo para que você tenha uma ótima, ok? E vou deixar vocês vendo aí o código. One eternity later. E pum, olha que legal, que você tem, inclusive apareceu aquela mesma imagem, ó, da ponte. Que você tenha uma ótima, ficou exatamente no meio, só e na parte de baixo ficou bom e ficou interessante também. Embora eu vou até subir mais um pouquinho para que a gente consiga colocar a data de hoje aqui. Vamos lá, dar continuidade. O que eu preciso então para começar a trabalhar com data, eu vou utilizar aí uma biblioteca que bastante gente conhece, que é a Moment.js. Então eu vou dar um yarn add moment. Instalou aqui o Moment, então eu vou importá-lo aqui, vai ficar import moment from moment. E aí, para deixar em português, já que o moment vem com diversos locales, nós vamos dar simplesmente aqui um moment.locale ptbr. Feito isso, simplesmente nós vamos criar agora um terceiro texto, tá? Nós vamos criar aqui um terceiro texto, imagem com texto, vai receber o await de imagem com texto.print, ok? E esse texto, pessoal, vai receber o seguinte, a fonte vai continuar sendo a fonte 28, só que dessa vez nós vamos pegar a posição central da dimensão, ele vai continuar no centro, ok? Só que ao final, nós vamos diminuir um pouco, pegar esse mesmo cara aqui, a gente cola ele aqui, só que a diferença é que ao invés de menos altura, nós vamos fazer menos altura mais 10, tá? Mais 20, vamos ver como é que fica. E por fim o texto que é, para pegar o dia de hoje com moment, nós vamos dar um moment, format, e aí passa aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 letra D, tá? Passando 4 letra D, ele escreve exatamente o dia que a gente tá buscando, ok? Dá um Ctrl S aqui, vou salvar, executo de novo, gerou a imagem, nós vamos copiar esse Base64 gigantesco aqui e colar no navegador de novo para ver. E olha lá, mostrou aqui, ó, que você tenha uma ótima. Apareceu, o domingo apareceu um pouco mais embaixo, então se a gente subir mais ou menos uns 20 pixels, eu acredito que o domingo já fica bom. E para ficar melhor ainda, a gente dá um uppercase para deixar o domingo tudo em maiúsculo, ok? E vai funcionar certinho. E agora a gente vai para a parte do WhatsApp,
tá? Então nós vamos para a última parte, que é a terceira estrutura do nosso código, que é fazer com que a nossa aplicação se conecte no WhatsApp e mande essa nova imagem gerada em todos os grupos, ok? Cada vez que a gente executar o nosso programa, ele vai pegar, gerar uma nova imagem, escrever o bom dia e mandar nos grupos. Isso é o que o nosso robô vai fazer. Então aqui, ó, yarn add, open, WA automate. Então, instalado aqui o Automate, nós vamos passar a utilizá-lo aqui. Então, o primeiro passo é importar essa biblioteca. Então, eu vou dar um import, vou dar o nome de WA from open WA Automate, ok? Esse WA, pessoal, possui vários métodos aí e nós vamos utilizar, na verdade, dois métodos, que é o método create, tá? Então, na verdade, é como se a pessoa utilizar essa biblioteca, é como se a pessoa estivesse utilizando o próprio WhatsApp Web. Então, aqui eu vou me conectar com o WhatsApp, então. Vamos lá. Vou dar o nome de client, tá? Vou dar o nome de cliente aqui. Vou colocar WA create e vou dar aqui um await, já que ele trabalha com promises. Nesse momento já está conectado com o WhatsApp. O que eu vou fazer agora é tentar filtrar os grupos que tem a palavra família. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é o Casos de Família. Eu vou filtrar esse grupo para que eu consiga enviar a mensagem lá. Só para a gente fazer esse teste. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó, const, grupos. E aí o cliente tem um método chamado getAllGroups. Agora eu vou filtrar os grupos que são familiares, já que esse getAllGroups, como o próprio nome diz, ele pega todos os grupos que você tem no seu WhatsApp. Agora eu vou filtrar só os familiares. Olha como é que eu faço isso, que simples. Você pega o groups, nós vamos chamar o método filter do array do próprio JS para fazer esse filtro. Então aqui nós vamos ter o grupo. Eu quero retornar todo grupo que tenha o formatted title, como todo grupo que tenha no formatted title o index of de família. Então todo grupo que tiver isso, eu sei que vai ser um grupo de família. Então eu falo que toda vez que ele achar o index of e esse cara for diferente de -1, ele vai retornar isso. Ou seja, essa const familiares só vai conter os grupos familiares. Vai ser um array de grupos familiares. Eu rodo o familiares dentro de um for, let index igual a 0. Vou falar que o index, enquanto ele for menor do que o tamanho dos grupos familiares, certo? Eu vou dar um index mais aqui. Agora simplesmente chama o método client ou cliente.sendFile. E olha o que esse sendFile pede. O to é para onde? Para quem você vai enviar. O base64 é o arquivo que você vai enviar. O file name é o nome do seu arquivo, certo? Para cada vez que rodar esse for, eu vou dar um await e chamar o sendFile passando o seguinte. O to vai ser o familiares de índice index.id.serialized, ok? Esse ID serialized, pessoal, é justamente o ID do grupo que permite o WhatsApp enviar aí as mensagens. Vírgula. Agora o base64, olha isso. Já tem o base64 aqui, ó. É só pegar o base64 e passar aqui, vírgula. O nome do arquivo vai ser bom dia. Vou colocar aqui, ó, bomdia.jpg. E agora o caption vai ser enviado do robô do Andrew. Acredito que seja só isso. Agora eu vou ligar a internet do meu celular e nós vamos executar esse nosso programa. Dessa vez não vai printar na tela e vocês vão ver que ele vai printar, na verdade, o código para se conectar com o WhatsApp. Eu vou executar aqui agora e vamos ver o que vai acontecer. Olha isso, pessoal, que interessante. Tá vendo aqui que ele gerou um QR Code no próprio terminal, como se fosse o WhatsApp Web. Então agora eu vou pegar o meu celular e escanear esse QR Code. Escaneado, foi certinho, mas olha aqui, ele deu um erro no meu filter. Deu falando que o filter is not a function. Vamos verificar o que nós fizemos de errado aqui. Ó, eu já me toquei o que aconteceu aqui. Eu esqueci de colocar o await, tá? Lembrando aí que para pegar os grupos, ele precisa de uma promise, ele roda uma promise. Então eu vou colocar só o await e nós vamos executar novamente. Como eu já escaneei, olha isso, não precisei mais escanear, ele deu que está autenticado. Aparentemente, pode ter enviado. Eu vou olhar no meu celular se enviou a mensagem, vou mostrar aqui, vou gravar para vocês. Estou gravando minha tela e olha que interessante, pessoal. Gerou uma nova imagem enviada do robô do Andrew. O que eu vou fazer agora, pessoal, vou deixar a tela do meu celular gravando e a tela do computador gravando e vou executar o programinha de novo para a gente ver em tempo real as coisas acontecendo. Ok? Chegou uma outra imagem mostrando aqui o texto, a imagem gerada aí aleatoriamente na internet com o texto. Se você não programou até aqui, não se preocupe, você pode baixar esse código lá no meu GitHub, vou deixar o link aqui no meu GitHub, simplesmente dá um clone lá que você vai ter o seu código rodando. Muito obrigado para você que chegou até o final do vídeo, eu espero que tenha gostado aí dessa aula de como criar um robô aí para enviar mensagens de bom dia no WhatsApp da família. Não se esqueça de dar o seu joinha no vídeo, compartilhar com amigos e se inscrever no canal também, porque toda semana nós teremos novidade e vídeo novo. Siga nas redes sociais e até a próxima!